Ô Pedro Abílio, Galo também só depende de si, tá chegando forte o time do Galo para a Copa Sul-Americana, mas a notícia de momento é de um jogador atleticano com uma lesão importante, provavelmente se voltar, se continuar no Galo, só joga depois da Copa do Mundo. Pedro Abílio, quem é ele? Um abraço, boa tarde, Pedro. Um abraço, Thiago, a você, a todo mundo que tá com a gente no Rádio Esportes nesta quarta-feira, véspera de jogo importante com essa notícia. O Atlético informou há pouco que o Gustavo Scarpa, meio-campista, camisa 10 do Galo, passou por uma artroscopia no joelho esquerdo. Ele já vinha se recuperando de uma entorse nos últimos dias, mas precisou passar por essa intervenção cirúrgica, se permanece, para o Atlético depois desse período de Copa do Mundo. Mas agora o foco é na recuperação dessa entorse que ele sofreu no joelho, Thiago. Incógnita no elenco do Galo. É bem verdade que o Scarpa tá longe de ser protagonista do time do Atlético, Tá longe de ser aquele Scarpa decisivo que o torcedor esperava, que o torcedor sonhou e muita gente dentro do próprio Atlético acreditou. No momento em que ele já vinha sendo preparado, considerado fora dos planos, para ser negociado no meio do ano, é um banho de água fria nos planos da diretoria, talvez do próprio Scarpa, porque o jogador tá voltando de lesão, se já não era tão fácil negociar por conta do salário, agora fica ainda pior com a lesão, Ale Oliveira? Sem dúvida alguma, já tava complicado, como você disse, porque é um alto salário e um jogador que não vivia um grande momento. Mas, evidentemente, que muita gente esquece disso, Tudo isso começa por um jogador que é profissional, que vira profissional, por amor a jogar bola, Amor ao futebol, E isso se perde em alguns momentos, para algumas pessoas, mas fato é que existe uma paixão aí. E a gente sabe do potencial do Scarpa, em vários momentos ele não conseguiu desenvolver no Atlético, mas tem aí uma condição de se recuperar, a gente torce para que seja o mais breve possível e retomar sua carreira, porque ele ainda tem ainda um tempo de jogador pela frente e a gente espera que ele tenha uma recuperação mais rápida do que possível, O Atlético, que na manhã desta quarta-feira finaliza a preparação para o jogo de amanhã contra a equipe do Cienciano do Peru, partida pela Copa Sul-Americana. Jogo às 7 horas da noite. Ingressos seguem à venda no site ingressos.galonaveia.com.br. E o técnico Eduardo Domingues no aguardo da liberação do VH. O meia Vitor Hugo em tratamento de um edema. Ontem já participou de boa parte da atividade, depois fez aquele recovery numa reta final aí do treinamento. Hoje é a prova de fogo. Caso treine, caso esteja 100% à disposição, vai pro jogo. E aí eu acho o seguinte, se o VH estiver à disposição, o Bernard tá fora, para poder tratar aí da fissura no dedo. Se o Vitor Hugo não estiver à disposição, aí o Bernard pode ser que vá pro sacrifício mais uma vez, se não para jogar, mas para um banco de reservas. Vamos ver como vai ser essa situação. Lembrando que o Bernard falou no sábado após a partida contra o Mirassol, que deixou o gramado com a unha sangrando, ele que está com uma fissura no dedão do pé. Que não se agrave a lesão do Bernard, que ele possa voltar aí bem pro time do Atlético. Agora, falando do Galo, CJ, acho que a dúvida é essa entre Vitor Hugo e Bernard, se eles vão pro jogo mesmo. Não acredito que o Barba vá com um time alternativo, até porque teve esse prazo de recuperação entre o sábado e ontem. Talvez pensando no jogo contra o Corinthians, ele pode fazer uma ou outra alteração, mas eu já pedi pro Barba para fazer o simples, espero que ele faça, tá? Prometi falar do Fred, falei mais cedo até no Central, não tem nenhuma novidade em relação a uma vinda do Fred. O que é fato, e isso é fato que o Paulo Brax falou comigo lá no final do ano passado, é que toda janela que tiver o Atlético vai atrás do Fred, pelo menos enquanto tiver a possibilidade de contratá-lo. O Fred tem contrato com o Fenerbahçe até o meio do ano que vem. É um desejo do jogador, ele nunca escondeu, de vestir a camisa do Atlético. Ele, quando está de férias aqui, vai aos jogos do Galo. Se pá, vai estar lá amanhã, nos camarotes ali da Arena MRV acompanhando o jogo do Galo. É atleticano de nascença, tem essa formação na base do Galo até o momento em que ele foi cooptado para ir para o sul do país. Quer
ter uma possibilidade de jogar profissionalmente com a camisa do Galo, e o Galo quer o Fred. Então, assim, o Paulo falou que vai buscar. O Fred falou que quer jogar no Galo. Então, falar que tem uma negociação para essa janela não é nenhum tipo de novidade, né? Ainda não tem nada em relação a negócio fechado, o Fred vai vir, não sei o que, ele tá passando férias aqui, inaugurando a belíssima casa que ele construiu aqui pertinho, na região de Nova Lima. Vai ser vizinho Fred. Ô Fred, tá devendo aquele vinho, hein? Passei uns contatos bons, velho, pro Fred pegar uns vinhozinhos bons. Só pra gente arrematar, daqui a pouquinho já tô saindo rumo à Arena MRV. O Atlético hoje lança uma nova modalidade do Galo na Veia, o Galo na Veia do Instituto Galo. É um produto para pessoas em condição de vulnerabilidade social, de baixa renda. Daqui a pouquinho o Galo vai divulgar todas as informações em relação aos critérios que o torcedor vai precisar atender para ser um sócio torcedor Galo na Veia do Instituto Galo, mas certo é que é uma forma que o Atlético está tentando também de popularizar, né, de democratizar a arquibancada da Arena MRV. Toda tentativa nesse sentido é válida, por isso faço questão de estar lá daqui a pouquinho, rumo à Arena, para poder trazer todas essas informações do Galo na Veia, do Instituto Galo, para vocês no 98 Futebol Clube, beleza? É um jogador para buscar no aeroporto ou é um ótimo jogador? Ótimo jogador. Chega para ser titular, melhor do que todos os volantes do Atlético. Aquela expectativa que a gente se desenhou na janela do começo do ano, de que o Fred perderia espaço no Fenerbahçe com a chegada dos reforços, não aconteceu. O Fred continuou jogando, manteve seu espaço, terminou a temporada muito bem no futebol turco. Nos últimos 3 jogos, ele fez 3 gols e deu 2 assistências em 3 jogos. O Fred é um volante completaço, CJ. Melhora muito o nível do Atlético, mas não acho que é mudança de patamar. Buscando aeroporto, acho que depende muito do torcedor, isso aí não... Mas nesse quesito de, é um cracaço que vai chegar e vai resolver, ele vai ser a referência técnica do Atlético, toca nele que ele vai resolver os jogos, acho que não, até pela função dele em campo. Mas é um cara que vai ajudar muito o funcionamento da equipe. E talvez, nesse esquema que o Barba tá utilizando hoje, com 3 zagueiros, 2 alas, 2 homens de meio e 3 caras lá na frente, sendo quase um meia e 2 atacantes, o Fred encaixa muito bem. O Fred é um cara que pode fazer essa função aí como um segundo homem de meio de campo, seja no lugar do Alan Franco, seja no lugar do Maicon. Ele pode fazer isso muito bem. Porque ao longo da carreira dele, ele já jogou como primeiro volante, como meia pela direita, como camisa 8, como camisa 10. O Fred é um cara muito completo. Se ele chegar, ele é titular do Atlético, e a não ser que ele chegue aqui com uma condição física muito abaixo. Mas o que ele já apresentou fisicamente, taticamente e principalmente tecnicamente, é titular com tranquilidade no elenco do Atlético. Enquanto você falava, o Rafael Miranda balançava positivamente a cabeça. É que você concordou, mas você colocaria no lugar de quem, hein? Agora, chegou agora, então, você coloca no lugar de quem? Nós não temos tanta convicção ainda nos volantes. O Maicon teve problema físico. Na teoria, o Fred seria um segundo volante. E o Maicon tem sido o cara que tem ficado um pouco mais por trás. Nessa lógica, seria Maicon e Fred. Mas também não acho nenhum absurdo jogar o Fred e o Alan Franco, ou o Fred. Dá pra jogar os 3? E o Tomás Pérez. Dá pra jogar, mas eu não sei. Eu não gosto, né? Com 3 zagueiros, mais os 3 no meio, não, mais 2 mas aí, alas. Não, 3 zagueiros não. Uma linha com 4 ali. Se tivesse 2 zagueiros, os 3, o Fred com um pouco mais de liberdade, aí tudo bem. Acho que aí fazia mais sentido. Você pode ganhar uma alternativa de um meio campo muito mais dinâmico. Porque aí você teria, por exemplo, o Maicon, que é um cara de mais cadência, o Fred e o Alan Franco de mais intensidade, de mais correria. E o Vitor Hugo. E eu acho que quem casa muito bem pra formar uma dupla com o Fred é o Cissé. Eu acho que o Cissé tem características que, se jogar ao lado do Fred, vai potencializar ainda mais. O Fred, com a experiência dele, com a leitura de jogo que ele tem, eu acho que o Cissé ganharia muito ao lado dele. Se a gente vai pensar um meio de campo com 3 homens, eu escalaria com o Maicon, Fred e Cissé. Esse seria o meu trio. Vitor Hugo não? É o Vitor Hugo mais à frente, né? E com 3 volantes que o CJ tá falando. Sem dúvidas, o Vitor Hugo, ele é titular no time do Atlético. Mas nesse esquema agora, CJ, que o Barba vem utilizando, acho difícil.
e eu tiraria o Alan Franco e colocaria ele. Me conta, Bílio, me conta o que faz o Barba Domingues. Vai poupar alguém, vai segurar? Como vai o time do Galo para esse compromisso diante do Cienciano? O Galo tem que fazer uma matemática aí, vencer, e se vencer bem fica ainda melhor, né, Bílio? É isso, Thiago, porque o Atlético, lanterna do grupo com 4 pontos, vê os seus adversários podendo avançar, em especial o time peruano, que venceu o Galo lá em Cusco no mês de abril por 1-0. Aquele gol do Bandierra naquele jogo em que o Preciado foi expulso, inclusive, no segundo tempo, já cumpriu a suspensão, estará de volta à disposição, mas não acredita em ninguém preservado amanhã não, viu, Thiago? Como depende só de si, como você já disse, a tendência que o Cláudio Rezende trouxe nos últimos dias, inclusive, é de um time forte para amanhã e de uma escalação parecida com aquela que jogou bem e venceu o Mirassol no fim de semana pelo Campeonato Brasileiro. A novidade pode ser o Vitor Hugo. Estamos aguardando as informações relacionadas a essa atividade que terminou há pouco lá na Cidade do Galo para saber se ele pôde participar de mais tempo, né, do treino em relação a ontem. Ontem ele fez parte do treinamento em campo com o restante dos jogadores e já calçando chuteiras com a tendência de retornar em breve depois de contra o Flamengo no fim de abril. Já são mais de 20 dias sem entrar em campo. O Vitor Hugo tinha sofrido um edema na coxa esquerda. Se ele estiver à disposição, vamos observar se poderá ser titular. E aí, quem pode perder a vaga no time principal é o Bernard. Mas como tem feito bons jogos, deu assistência no fim de semana, uma possibilidade aí até de dúvida no time do Eduardo Domingues. Então, com o goleiro Everson, com o Natanael fazendo ali o defensor pelo lado direito, ou podendo ainda, né, contar com mais opções, já que ele tem à disposição o Lianco, o Vitor Hugo e também o Ivan Roman. Não sendo essas situações, ele vai ter, claro, o Juan Tressoldi e aí o Alonso se mantendo na esquerda, com o Coelho como ala pela direita, o Renan Lodge como ala pela esquerda, os volantes mantidos, Maicon e Alan Franco, com essa dúvida entre Bernard e se o Vitor Hugo tiver condições. Afinal de contas, vinha sendo um dos mais regulares em termos de atuação ao longo de toda a temporada desde que chegou. Minda e Cassierra. E o Minda, Thiago, 5 jogos em sequência como titular, e os 3 gols que ele tem com a camisa do Galo foram marcados nesses jogos em que fez como titular. É a possibilidade de time do Atlético. Os jogadores liberados agora na hora do almoço e retornam no fim da tarde, início da noite, para o regime de concentração. Lembrando que começaram há pouco, às 9 da manhã, as vendas de ingressos para o jogo do Galo contra o Cienciano, amanhã 7 da noite na Arena, a partir de R$ 29,90 para o sócio Galo na Veia, mas hoje as vendas começaram para quem não é sócio e também já começou o resgate dos 4 ingressos adicionais com 50% de desconto. É o Galo chamando a massa para acompanhar esse jogo decisivo da Sul-Americana para a vida do Galo na competição, Thiago. Alei, Nath, olha a sequência do Galo, né? Amanhã é o Cienciano às 7 da noite, domingo às 6h30 tem o Corinthians, aí é jogo duro, né? Lá em São Paulo, Itaquera. O Galo volta a Belo Horizonte para na quarta-feira pegar o Puerto Cabello. Aí, Alei, Nath, é a dúvida, o dilema do que vem pela frente, se poupa, se segura, mas lembrando que já para a Copa do Mundo. Isso é um fator importante, a turma vai ganhar as férias aí. Põe todo mundo no campo, Alê? Eu acho que nesse momento de decisão, você sabe que na minha ordem de prioridade, primeiro é o brasileiro, depois a Copa do Brasil e só depois a Sul-Americana, né? Mas como teve um intervalo aí interessante e vai ter essa parada que você citou, né? Vai ter a parada para a Copa do Mundo e aí depois o Barba vai ter tempo para fazer o seu trabalho com mais tranquilidade e tal. Eu acho que nesse momento seria interessante ele colocar a base dele aí, que o Pedrão falou, e se possível, né, o Vitor Hugo já disponível, um cara muito importante. Para mim o Vitor Hugo, os jogadores de linha, né, era o mais regular, era o que vinha desempenhando melhor. E naturalmente, quando tiver 100%, vai retomar essa condição de titular. Mas acho que sim, acho que pode dar moral pro time, pode encaminhar uma classificação e a verdade é que a Sul-Americana ela não é tão atraente assim
na fase de grupos, né? Isso tudo, acho que a Copa do Brasil tem um peso maior. Mas a gente sabe que vai vir uma janela aí no meio do ano e o Atlético tem a pretensão de se reforçar. Se isso realmente acontece, você já estando classificado para a parte aí dos playoffs, do mata-mata, né? A coisa já começa a andar melhor. E aí você já consegue vislumbrar um cenário mais positivo para brigar em todas as frentes. Hoje, se você me perguntasse qual jogo é o mais importante da semana pro Atlético, eu te responderia que é o Corinthians no final de semana. Então, se eu sou o Barba Domingues e tem alguém com um desgaste maior, com um risco maior, eu seguraria na Copa Sul-Americana, ainda que seja um jogo decisivo, para poder jogar o Brasileirão. O Atlético está na frente do Corinthians, o Corinthians é o primeiro time dentro da zona do rebaixamento, mas são só 3 pontos. Tá tudo muito embolado nessa parte intermediária para baixo da tabela. Agora, tendo os atletas saudáveis disponíveis ali, eu não mudaria muito o time. Já falei aqui em outras oportunidades que eu não sou a favor de poupar todo mundo. Então eu acho que você tem que ter uma base e aí você faz trocas pontuais de acordo com o desgaste. Se tiver que privilegiar um jogador ali para um jogo na semana, a meu ver, deveria ser o jogo contra o Corinthians. Mas acho que ele está correto em tentar colocar um time o mais forte possível amanhã e ver o que acontece, né? E esperar reforços no meio do ano para no segundo semestre, estando de fato classificado para a parte do mata-mata, contar com reforços para daí conseguir brigar melhor em todas as competições, né? É isso aí, galera. Finalizando aqui mais um vídeo do canal. Quero lembrar a todos, tá? Pra deixar aquele like antes de vocês saírem. É coisa rápida, só dá aquele cliquinho ali no joinha e tá tudo certo, tá bom? Dá aquela força aí pro canal. Deixa o like aí, tá? E fique à vontade aí pra estar deixando a sua opinião aí, tá bom? Espero que vocês tenham aí curtido as notícias, tá? E pra quem tá chegando agora e não conhece o canal, tá bom? Eu deixo o meu convite aí pra vocês estarem se inscrevendo no canal. Não esqueça de ativar o sininho de notificação e o like também é muito importante pra estar aí ajudando o canal a crescer cada vez mais, tá bom? Fique à vontade para estar deixando sua opinião e convido a vocês também a estar olhando os vídeos anteriores, que é bem provavelmente que vocês encontrem notícias atualizadas que vocês ainda não viram. Então, dá uma olhadinha nos vídeos anteriores para você também estar conhecendo o canal e você vai ver que aqui só tem notícia do Atlético Mineiro, tá bom? Fiquem à vontade, o YouTube indicou esse canal para você porque você é atleticano com certeza. E aqui, esse canal tem notícia todos os dias, de domingo a domingo, que foi criado para atender toda a massa atleticana, tá bom? Fique à vontade para estar deixando sua opinião, não esquece de estar aí compartilhando, tá, o vídeo com os amigos, aquele que curte o Galão da Massa, que também vai estar ajudando demais o canal a continuar crescendo, tá? Fique à vontade, muito obrigado mais uma vez pela preferência que vocês estão dando aqui ao canal e ficaremos atentos às notícias lá fora. Qualquer novidade a gente pega e coloca aqui no canal para vocês, tá bom? Um forte abraço e até a próxima, galera. Valeu!